Eu sou Lívia França, nutricionista, e hoje a gente vai falar um pouco sobre os cuidados que a gente deve ter com a alimentação durante esse período muito importante para as mães e para o bebê, que é o período da amamentação. Teoricamente, a alimentação de uma lactante, até durante a gestação, a gente pensa que precisa ser uma coisa muito diferenciada. Só que para quem tem uma gestação saudável, para quem está de bem com a saúde durante a amamentação, a gente não precisa de restrições para esse período, a não ser que apresente alguma reação ao bebê por conta da amamentação. Existem alguns alimentos que realmente a gente deve evitar, que não precisa nem citar, que todo mundo já sabe, que é a bebida alcoólica, que não deve ser consumida no período da amamentação, porque assim como no período da gestação, o álcool ele pode ser passado durante o leite para o bebê, então pode ser prejudicial. Além da bebida alcoólica, a gente deve evitar também alguns alimentos que possam ser estimulantes e que possam levar a ter cólicas no bebê, por exemplo, a cafeína. Ela pode ser consumida, mas não pode ser consumida em excesso. Geralmente tem uma recomendação de no máximo 2 xícarazinhas de café por dia, para que não tenha uma reação adversa ao bebê. Tem também algumas orientações relacionadas a chás. Então muitas mães, às vezes quando estão no período da amamentação, se preocupam um pouco, às vezes até na perda de peso, e acabam procurando muitos chás diuréticos que auxiliam na questão de retenção de líquido. Então existem alguns chás que não são recomendados durante a amamentação, por exemplo, o chá de hibisco, o chá preto, o chá mate, porque são chás que alguns são diuréticos e outros que têm uma quantidade de cafeína e que pode também trazer algum efeito para o bebê. Então a gente evita chás diuréticos e chás estimulantes. Os diuréticos porque pode prejudicar na produção de leite, né? Então como pode ajudar a diminuir a produção, e os estimulantes para não trazer alguma reação ao bebê, como por exemplo a cólica. Durante o período da amamentação, não existe uma alimentação específica para alimento X ou Y é específico para o momento da amamentação, ou também não existe alimento X ou Y que vai aumentar a produção de leite, né, que é o que elas mais se preocupam. Na verdade, o que a lactante deve se preocupar é de manter uma alimentação equilibrada. Lembrar sempre de manter uma boa ingestão proteica, incluindo na alimentação ovos, carnes, frango, peixe, que são boas fontes de proteína, manter uma ingestão adequada de vegetais e frutas para fornecer boas fontes de vitaminas e minerais, tanto para ela como para o bebê, e deixar com essa paranoica de que precisa de um alimento específico para poder aumentar a produção de leite. O que a gente sabe é que para produzir mais leite, para ter uma maior produção, a gente precisa da pega do bebê. Então, quanto mais o bebê mama, mais produção de leite vai ter. E a gente precisa também de uma boa hidratação, e isso a gente consegue com uma boa ingestão de água e de outros líquidos, como os sucos, né, que podem ser incluídos e auxiliar bastante na hidratação, que consequentemente vai auxiliar muito na produção de leite. Os benefícios de uma boa alimentação, tanto para a mãe e para o bebê, a gente sabe que quando a gente está a amamentação, ela vai ser o início do paladar da criança. Então, às vezes a gente acha que não influencia, mas hoje em dia a gente já tem muitos estudos de que o paladar da criança ele já é começado a ser formado através da amamentação, às vezes até durante a gestação. Ou seja, se a mãe já ingere uma boa quantidade de açúcares, uma boa quantidade de carboidratos, alimentos que possuem muitos conservantes, isso já vai ser transferido para o bebê, mesmo durante o período da amamentação. Então o bebê ele já tem uma probabilidade de ter um paladar mais aguçado para alimentos mais açucarados, e isso já vai
começando a formar o paladar daquela criança. E outro ponto também é porque a gente sabe que a amamentação é o primeiro início de nutrição do bebê. Então a gente precisa que a produção do leite, além dele ter nutrientes essenciais para os primeiros 6 meses, né, principalmente do bebê, são nutrientes que vão ser bastante importantes exatamente para que futuramente esse bebê não tenha problemas, principalmente respiratórios, problemas de alergias a determinados tipos de alimentos. Então, o leite materno ele é muito importante para evitar alguns problemas de saúde futuro ao bebê. E, além do que, a boa ingestão de alimentos vai deixar a mãe forte, nutrida, bem hidratada para poder ter resistência para passar por esse processo da amamentação, porque a gente sabe que é um processo cansativo, é um processo que demanda muito da mãe e ela precisa estar bem nutrida e forte para poder conseguir levar esse período com mais naturalidade e tranquilidade. Pode sim fazer dietas e claro que acompanhada de um profissional, né? Deve-se procurar um nutricionista para poder fazer todo o acompanhamento adequado. Porque muitas mães, depois do parto, já começam a se preocupar com as mudanças que tiveram no corpo, já ficam muito griladas com o peso que tem que perder e às vezes esquecem que fazer restrições demais pode ser prejudicial tanto para a produção do leite, como até para ter um pouco mais de disposição e energia nessa fase que requer muito de você. Lembrando que no processo da amamentação há um gasto calórico maior, então você tem uma necessidade energética maior, então provavelmente você vai precisar numa média de 15% a mais de calorias do que você precisaria normalmente. Então esqueçam a ideia de que tem que ser uma dieta restritiva, a gente precisa estar bem nutrida, precisa comer bem, mas sempre lembrando que o processo da amamentação em si, ele já gera um gasto calórico e vai facilitar nessa perda de peso. Então eu acho que os primeiros 6 meses não é para ficar muito preocupada com essa perda, porque a própria amamentação já favorece a isso, e lembrar de se manter numa alimentação adequada, não é porque já acha que vai ter mais dificuldade, que vai largar tudo e vai começar a comer o que quer. Então é sempre se preocupando em manter uma alimentação adequada e evitar ficar inativa também, né? Às vezes, quando já tiver o período para começar uma atividade física, procurar se esforçar para também entrar, que vai auxiliar um pouco também nesse processo. Então, alimentação balanceada, dieta acompanhada com um profissional e ter paciência e esperar que o seu corpo volte ao normal, porque realmente é uma fase e ocorrem muitas mudanças e depois, para que tudo volte ao normal, leva um pouquinho de tempo. Mas lembrem de amamentar bastante, que gera um gasto calórico bem importante para esse resultado. A idade ideal para começar a introdução alimentar de bebês é a partir do 6º mês de vida. Então, durante os primeiros 6 meses, do 1º ao 6º mês, a Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Claro que depois de haver a introdução alimentar, a mãe ainda pode continuar amamentando até 2 anos de idade, de acordo com o que o bebê for precisando. Então ele não vai continuar mamando na mesma demanda de até os 6 meses, porque já vai ter a introdução de outros alimentos, mas é recomendado que mantenha esse período de amamentação até 2 anos e que se inicie a introdução alimentar de frutinhas, de alguns legumes, vegetais, durante alguns outros meses, incluindo algumas fontes proteicas, a partir do 6º mês de vida. E eu queria deixar um recado também para as mamães, principalmente as de primeira viagem. Tenham paciência, o processo de amamentação não é aquelas 1000 maravilhas como a gente às vezes acaba vendo, que a gente às vezes acaba observando. Realmente é um processo novo, você vai estar passando por isso, nunca passou antes, não sabe como é que funciona, não sabe como que o seu bebê vai reagir. Então não se sintam culpadas se nem tudo sair tão perfeito como vocês imaginam. Mas hoje em dia a gente consegue ter acesso a muitas informações que podem lhe ajudar nesse início, principalmente através de profissionais especializados na parte de amamentação, na parte de aleitamento, que caso você esteja tendo dificuldade, vão conseguir lhe orientar na pega correta do bebê, orientando para evitar fissuras mamárias, que é o que torna o processo um pouco mais doloroso. Então eu quero que vocês tenham paciência, confiem em vocês e que dificuldades acontecem em qualquer pessoa, mas vocês são capazes e podem, através de ajuda de profissionais,
levar isso de uma forma um pouco mais tranquila. Não desistam da primeira vez, tentem e caso estejam ainda com dificuldade, procurem auxílio nutricional ou de outros profissionais.